Bem-vindos ao curso sobre cólica do lactente do programa Meu Primeiro Aninho. Vamos lá aprender tudo sobre cólica? Começamos explicando o que são as cólicas do lactente. O que é essa desordem, né? Eu costumo falar que é uma desordem autolimitada. O que significa dizer, quando as pessoas me perguntam, doutor Bebeto, uma desordem autolimitada? Autolimitada significa que ela tem começo e fim, independente daquilo que você gerar de intervenção. Então, independente do tratamento, as cólicas elas vão começar e vão passar. Eu começo sempre falando de cólica, explicando esse conceito, porque isso é importante para a família entender que muitas vezes o tratamento, as intervenções que a gente vai fazer, vão servir de manejo para você manejar os sintomas, aliviar os sintomas da cólica do seu bebê, da cólica do lactente. Portanto, eu começo então explicando para vocês a definição do que é cólica. Porque a cólica, ela precisa preencher uma série de características, uma série de critérios para a gente definir que aquela desordem que o bebê está passando é realmente uma cólica. A cólica, ela trata-se de um choro. Um choro por quê? Porque nessa etapa da vida do bebê, o bebê não consegue se comunicar. Então, todo desconforto e incômodo que o bebê sofre, ele vai chorar para dizer que está incomodado. Por definição, esse choro da cólica do lactente, ele pode durar até 3 horas, dependendo da literatura que você vai pesquisar. E é um choro que a gente chama inconsolável. É um choro que você não vai conseguir acalentar com praticamente nada. Esse choro, ele tem que acontecer em 3 episódios, ao menos, durante uma semana. A cólica, ela, por ter esses critérios, a gente acaba dizendo que a cólica segue uma regrinha, que é a regra do 3. Por que a gente chama regra do 3? Bom, a cólica ela vai ter, como eu falei, um início e um final. Ela se inicia por volta dos 15 dias de vida, ou seja, ali com 2 semanas de vida, e ela vai terminar com 4 meses, ou seja, mais ou menos ali com 20 semanas de vida. Então, a regrinha do 3, para facilitar, ela diz que a cólica começa com 3 semanas de vida, ela dura 3 meses, ela tem um choro de até 3 horas e ela tem que ter 3 episódios por semana. Se preenche esses 4 critérios, então você pode dizer que aquele choro do seu bebê é um choro de cólica. Esse choro geralmente tem um horáriozinho específico do dia também. Ele costuma acontecer no finalzinho da tarde, 16, 16h30 até umas 18 horas. Por isso que as famílias costumam carinhosamente chamar esse horário de Hora das Bruxas. Muitas famílias, quando vêm à consulta, elas costumam me perguntar: doutor Bebeto, é comum a criança ter cólica? É muito comum? Olha, eu vou dizer para você, a gente pode categorizar a cólica como uma desordem comum do lactente, porque cerca de 20% das crianças vão apresentar cólica do lactente. Isso significa dizer que 1 em cada 5 crianças vai ter sintomas importantes de cólica do lactente. E muitas pessoas se questionam como saber, né, se há cólica. Como eu falei, ela tem um choro muito característico, diferente do choro de fome, diferente do choro de sono. E muitas vezes, por acontecer ainda nos primeiros dias de vida, os pais podem acabar se confundindo um pouco e achando que essa desordem, né, pode não ser cólica. Então, pode ter um pouco de confusão ali no início, mas lembre-se que além do choro, outros comemorativos, outros sintomas podem acontecer também. A criança, ela pode se contorcer bastante. Ela pode estar com o abdômen um pouco distendido por conta do excesso de gases. A gente vai já falar
isso em outro módulo. E ela também vai contrair as perninhas sob o abdômen, mostrando que realmente a dor está localizada ali no abdômen, o desconforto está localizado ali no abdômen. Então, se você consegue identificar isso aí, talvez seja cólica. A gente vai falar também mais na frente, no módulo de tratamento, sobre algumas medidas que você pode tomar. E quando você toma essas medidas e isso acalenta o desconforto do bebê, isso também faz você suspeitar de que aquele choro ali é um choro de cólica do lactente.